Meus queridos, eu quero cumprimentar a cada um dos meus queridos e amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Que Deus em Cristo possa abençoar a cada um nesta tarde. Meus queridos, hoje nós estamos no Momento EBD de hoje, a primeira leitura diária da semana que antecede a lição de número 13 do nosso trimestre. Estamos vencendo esse trimestre. Esta é a última lição que nós estudaremos no próximo domingo. E esta leitura bíblica, reflexão diária do Momento EBD de hoje é exatamente para nos preparar melhor, para que no próximo domingo nós estejamos mais fortalecidos na palavra, para que nós possamos entender melhor o que o comentarista nos traz a respeito da lição de número 13, a qual nós teremos como tema da lição o seguinte: voltados os olhos para a bendita esperança. E a leitura que nós iremos fazer nesta segunda-feira encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 44, que tem o seguinte tema para a leitura diária de hoje, que diz o seguinte: Jesus nos manda estar atento. Glória a Deus. Eu já quero fazer esta leitura, que diz o seguinte: por isso, estai vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Meus queridos, que advertência maravilhosa! A continuação deste sermão, uma advertência que nos é dada segundo esta palavra que foi lida, que nós estejamos apercebidos. Mas apercebidos a quê? Se você observar o tema da lição do próximo domingo, nos traz o tema da maior doutrina bíblica da nossa igreja. O tema diz o seguinte: voltados os olhos para a bendita esperança. Mas que esperança é essa? Porque nós devemos voltar os olhos para essa esperança? Porque nós devemos estarmos apercebidos? Diz a palavra do Senhor que o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E esta é a maior doutrina da igreja evangélica. Nós, pentecostais clássicos, esperamos cotidianamente a segunda vinda do nosso Deus, o Deus encarnado em forma de homem, no meio do seu povo. Nós estamos esperando, nós estamos apercebidos, estamos de olho vivo, esperando a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual esta segunda vinda também é conhecida na teologia sistemática como parousia. A parousia do Senhor, ela é dividida em 2 estágios. Mas, meus amigos, meus queridos, como nós faremos para estarmos apercebidos a um momento tão maravilhoso, tão esperado pela igreja? Jesus Cristo nos manda estar atento, e ficar apercebido é você estar ligado com os acontecimentos. E nós sabemos que os acontecimentos dos últimos dias anuncia segundo a segundo, minuto a minuto, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nos buscar, para vir buscar a sua igreja. Diz
a epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele nos diz que a trombeta do Senhor tocará nos ares, e o mesmo Senhor, aquele que subiu aos céus, o mesmo Senhor, ele virá com alarido e com voz de arcanjo. E aqueles que estão vivos, não precederemos os que estão mortos, mas os mortos ressuscitarão primeiro. E no piscar de olho, nós que estivermos esse privilégio de estarmos vivos, seremos arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor. E quando o tema da lição fala, voltando aos olhos para a bendita esperança, nada mais é do que o arrebatamento da igreja. A segunda vinda de Cristo, vindo buscar os seus santos que ele deixou aqui na terra. No Antigo Testamento, nós vemos muito falar do atalaia. O atalaia é aquele homem que ficava na vigilância, em cima dos muros das cidades, nos acampamentos dos povos. Aquele atalaia ficava com a sua visão voltada para longe, para o horizonte. Ao mínimo passo de qualquer movimentação de carruagem, de cavalos ou de tropas, o atalaia gritava para o povo, anunciando que estava se aproximando alguém. Quando a palavra nos manda que nós fiquemos apercebidos, é a mesma coisa que nos diz o contexto anterior do versículo 42, que diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Nós devemos estarmos apercebidos e preparados, porque nós não sabemos, meus queridos e amados, a que hora o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. E aquele que não estiver preparado não subirá com o Senhor para o encontrar nos ares. Não haverá tempo para que nós, aqueles que não estão preparados, venham a se preparar. Nós poderíamos ainda citar a epístola de 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo de número 10, que nos diz o seguinte: mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Meus queridos, Pedro anuncia que esta vinda do Senhor será como ladrão de noite, porque ele compara a vinda de Cristo com a chegada de um ladrão à noite, porque o ladrão, ele vem em uma hora menos esperada, pelas caladas da noite, pela madrugada. A palavra do Senhor diz: se o pai de família soubesse a que horas ou dia em que o ladrão fosse entrar na sua casa, ele fecharia as portas. Mas nós não podemos prever a hora do ladrão. E a palavra compara esta segunda vinda do Senhor Jesus Cristo subitamente como a chegada de um ladrão, repentinamente à noite, ou seja, em uma hora em que nós estamos desapercebidos, nós estamos dormindo, nós não estamos preparados esperando esse retorno, e não há tempo para nós tomarmos qualquer tipo de reação em relação à chegada do ladrão pelas madrugadas. O que eu acho de mais interessante é que ele compara a vinda do Senhor como a vinda de um ladrão para entrar na casa do pai de família para fazer um furto, fazer um roubo. Agora eu lhe pergunto, meu amado, se o ladrão, quando vai procurar uma residência para entrar, você acha que ele está buscando o que, o ladrão? Será que esse ladrão está procurando cacareco, joias que não têm nenhum valor, objetos inutilizados, coisa que não tem nenhuma valia? Não, meus amados. Quando o ladrão entra em uma residência, na casa do pai de família, ele está à procura do que tem de melhor naquela casa. Ele vai buscar as joias de maior valor. Ele vai buscar os objetos de maior valor. Ele vai buscar tudo de melhor que ele possa aproveitar e ter algum tipo de lucro em cima daquilo que ele encontrar naquela casa. Ele não vai entrar numa residência para buscar coisas que não tenham nenhum valor.
Podemos contextualizar agora com a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez a esta terra. Quando o Senhor, Rei dos Reis, estiver voltando para essa terra, assim como contextualiza muito bem Pedro, que ele virá como ladrão, uma hora em que nós não esperamos, nas caladas da madrugada, uma hora em que todos estão desapercebidos. O Senhor Jesus Cristo virá sim, em um momento como esse, mas Ele não virá para vir buscar coisas que não têm valor, mas Ele vem clamando e chamando o nome de cada um daqueles que foram fiéis até o dia da sua vinda, daqueles que dormiram com o Senhor, daqueles que perseveraram na fé, que guardaram a sua santidade. Jesus Cristo, Ele vem buscar o melhor que Ele deixou aqui nessa terra. Ele vem buscar as joias raras, os santos, a sua noiva, a noiva do Cordeiro. E aqueles que não estiverem preparados, infelizmente não haverá mais tempo. Agora, o que me chama a atenção nesse versículo de Pedro é que Pedro, ao profetizar essa profecia escatológica, ele diz que ele vai ver nos céus, os céus passarão com grande estrondo. Eu posso imaginar que a humanidade será abalada por um som terrível, ensurdecedor, em que toda a terra ouvirá esse som. Um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. Quando fala em elementos se desfazendo, se queimando, vocês sabem o que é que vem à minha memória? Quando fala no estrondo e os elementos da terra se desfazendo, se queimando, eu vejo uma guerra nuclear, onde a única coisa que destrói os elementos da terra, que destrói o ar, que destrói o oxigênio, é a radiação de uma guerra, de uma bomba nuclear. A radiação, ela queima os elementos nos ares. O oxigênio, ele pega fogo. O ar, ele pega fogo. Os elementos se desfarão. E esse será, para espanto de toda a terra, o anúncio da chegada do Senhor. É por isso que a palavra que nós lemos hoje nos diz, nos invoca e nos orienta: estais vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Que nós possamos estar apercebidos, atentos, como atalaias do Senhor, esperando a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a igreja do Senhor possa estar firme em oração, em jejum, em consagração, em santidade, em busca do nosso Deus pela palavra, pelo Evangelho. Que essa igreja possa esperar a segunda vinda do Senhor como verdadeiro sal da terra e luz do mundo, estando aos olhos de toda a humanidade, fazendo a diferença, porque cada um de nós somos representantes desse Deus aqui na terra, e nos diz respeito a cada um de nós estarmos apercebidos quando a segunda vinda do Senhor, e anunciar a toda a terra, a todo ser vivente, que esse Cristo, ele vai voltar sim, vai voltar aos moldes da ação de um ladrão, quando menos se espera, nas caladas da noite, e ele vai voltar para buscar aquilo que de mais valioso ele deixou aqui na terra, que é a sua igreja santa, redimida e glorificada pelo seu sangue, para estarmos para sempre nos ares com o Senhor por toda a eternidade. Que Deus em Cristo nos abençoe, que esta palavra sirva de alerta para a nossa vida, e que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um. E amanhã, se esse Deus assim o quiser, nós estaremos de volta mais uma vez para o Momento EBD. Sejam muito abençoados em nome de Jesus.